Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. O tema da nossa reflexão hoje, na nossa campanha de oração e jejum, é cuide do seu coração. Quantos já leram hoje a meditação? Levanta a mão, por favor. Ok. Então, ela está nas redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook e nos grupos de WhatsApp, certo? Cuide do seu coração. Você pode acessar lá. Cuide do seu coração, perdoe. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Por favor, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso de número 14, irmãos. Colossenses 3, 12 a 14. Vamos ler juntos, irmãos? Todos os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Colossenses 3, 12 a 14. Vamos ler. Revesti-vos, pois, vamos ler juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Amém. Irmãos, nós cuidamos de tudo aquilo que é valioso para nós. Tudo aquilo que nós tributamos importância, a gente cuida. Se nós nos importamos com o nosso corpo, a gente cuida. Se nós nos importamos com a nossa família, a gente cuida. Se nós nos importamos com as nossas finanças, nós cuidamos delas. Se nós nos importamos com os nossos bens, nós cuidamos deles. E eu e você temos uma dádiva, um bem extremamente precioso. E que a Bíblia nos convida a cuidar dele acima de todas as coisas. E esse bem se chama o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que nós devemos guardar, a sabedoria bíblica diz: guarde o seu coração. Porque do seu coração procede as fontes da vida. Há uma outra versão que diz: porque do seu coração depende toda a nossa vida. O que é o coração? Nós já temos falado sobre isso. O coração, na Bíblia, é o nosso homem interior. O coração, na Bíblia, é a essência do que nós somos. É a nossa razão, a nossa emoção e a nossa volição, a nossa vontade. Então, o coração é a nossa essência, é o nosso ser, é aquilo em nós que vai de fato durar para sempre.
A Bíblia diz, irmãos, que o coração, ele tem uma capacidade de dirigir as nossas ações, a nossa fala. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, irmãos, nós tratamos da nossa vida simplesmente em termos de comportamento. Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos tratar da nossa vida não somente em termos de comportamento, porque o nosso comportamento é um reflexo do nosso coração. Por isso que a Escritura Sagrada nos mostra que nós devemos tratar do nosso coração. Se nós temos um comportamento inadequado, um comportamento pecaminoso, isso não é simplesmente um problema de atitude. Isso não se resolve simplesmente com regras de etiqueta, com uma formatação exterior. Isso se resolve a gente expondo o nosso coração a Deus. E expor o coração a Deus é expô-lo à sua palavra. E expor o coração a Deus é expô-lo ao poder do Espírito Santo. E eu e você precisamos orar e dizer: Senhor, trata o meu coração. Senhor, trabalha no meu coração. Porque o meu coração é um terreno que ninguém pisa, mas o Senhor pisa. O meu coração, às vezes, nem eu, nem você, temos acesso pleno a ele. Você já viveu aquela situação de fazer alguma coisa e dizer: por que eu fiz isso? Falou alguma coisa e diz: por que eu falei isso? E aí alguns justificam, e no seu pedido de desculpa, eles dizem: me perdoe, eu estava fora de mim. A gente não estava fora da gente. Aquela expressão nossa foi ainda uma manifestação do velho homem. Não era a gente fora da gente. Era simplesmente uma expressão de resquícios de uma velha natureza, que infelizmente ainda está em nós. Então, às vezes, a gente não tem acesso pleno ao nosso coração, mas Deus tem. E a gente precisa pedir a Deus: Deus, age na minha vida. Então, cuidar do nosso coração é nos expormos verdadeiramente à ação de Deus. Léo Crabb, ele diz no seu livro De Dentro para Fora. Léo Crabb é um psicólogo cristão, um doutor, e ele diz assim: às vezes as pessoas não gostam de olhar para dentro dos seus corações, para dentro delas, porque elas têm medo do que elas vão encontrar ali. Aí o que é que elas fazem? Elas não tratam. Elas não cuidam. Irmãos, isso é pior do que aquela pessoa que é diagnosticada com um câncer e tem possibilidade de cura, mas ela diz: vai doer. Então eu vou tomar um Doril, uma aspirina, uma dipirona, porque esse negócio vai doer. Mas é no processo do sofrimento e da dor que pode vir a cura. E Deus, irmãos, Ele quer trabalhar no meu coração e no seu coração. Ele quer tratar dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Mas eu e você precisamos estar abertos para Deus agir. Nós estamos? Você está?
A gente não pode ir levando a nossa vida espiritual e carregando enfermidades na nossa alma. E a gente carrega por 1, por 2, por 10, por 20, por 30 anos. E a gente vai convivendo com aquilo. Deus quer tratar a gente, irmãos. Porque Deus nos ama. Deus quer nos reformar à imagem de Cristo. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos que Deus nos trate? Cuide do seu coração. E hoje a temática é: cuide do seu coração, cuide do meu coração. Perdoe. 3 coisas queria mencionar aqui, baseado nesse texto. Sobre essa realidade que a Bíblia nos revela sobre perdoar. Às vezes algumas pessoas elas criam uma caricatura de perdão. Alguns exemplos. Veja bem, todos nós nos relacionamos com pessoas, alguns com mais, outros com menos. E nesse processo de relação a gente está sujeito a machucar o outro, não está? E está sujeito a se machucar, ou ser machucado. Às vezes a gente pode machucar pessoas intencionalmente, às vezes a gente machuca não intencionalmente. Às vezes a gente machuca as pessoas e sabe que as machucou, às vezes as pessoas ficam machucadas com a gente e a gente nem sabe que as machucou. E se elas não forem conversar com a gente, aquela história lá, se elas simplesmente perdoarem, ok, tudo bem. Se não, elas ficam guardando aquilo ali no coração delas. E aquilo fica envenenando a alma delas. O fato, meus amados irmãos, é que guardar a alma é um veneno. Eu gosto de citar a frase do William Shakespeare, porque é uma frase que ilustra bem isso. Ele diz assim: guardar ressentimentos é como você tomar um veneno. Mas você toma um veneno e você espera que o outro morra. Mas o outro não vai morrer. Quem está morrendo é você. Guardar ressentimento é isso. Guardar ressentimento é aprisionar o nosso coração de maneira negativa a outra pessoa. E a gente vai dormir e aquela pessoa está na nossa cabeça. E a gente vai acorda e aquela pessoa está na nossa cabeça. Guardar ressentimentos, então, irmãos, é a gente envenenar a nossa alma. Mas como nós somos crentes, e como nós não queremos dizer, eu não perdoei, às vezes alguns, eles criam outro modelo de perdão. Ele diz assim: eu já perdoei, desse jeito. Sinta a tonalidade doce. Eu já perdoei. Só que eu não esqueço. Se ele fizer de novo, é claro que perdão não é amnésia, irmãos. Ninguém tem uma amnésia. Mas imagina esse conceito. Mas eu não esqueço. Se ele fizer de novo, eu já perdoei 2 vezes. Ou aquele outro conceito que diz assim: eu perdoei, mas eu não quero conversa nenhuma com ele. Às vezes, né, não acontece isso no Brasil, né? Só na Argentina, né? Com todo respeito à Argentina, né? Ele lá e eu cá. Eu não quero conversa com ele. Quando eu ouço essas histórias, eu só lembro o seguinte: imagine se Deus dissesse para mim: Jean, eu te perdoo, ó, mas tu lá e eu cá. Mas está perdoado. Sinceramente, você ia achar que Deus tinha lhe perdoado se Deus falasse isso? Fala sério. E aí, quando você pensa na eternidade, só vai haver 2 locais na eternidade: novo céu e nova terra, e o inferno. Deus vai estar no novo céu e na nova terra. Se é Deus lá e eu cá, é só por exclusão. Eu já sei onde não vou estar. Então, irmãos, às vezes o meu coração, o nosso coração enganoso, ele começa a criar algumas caricaturas de perdão, que elas
simplesmente não são bíblicas. Porque às vezes a gente não quer encarar as nossas fragilidades. E a gente não quer se expor o suficiente à graça de Deus. E a gente não quer permitir que o Espírito Santo arranque certas coisas de nós. E o nosso senso de autojustiça quer predominar. 3 coisas aqui sobre cuidar do nosso coração, perdoar. Primeiro, o perdão é uma realidade que pode ser vivenciada pelo povo de Deus, por mim e por você, quando nós entendemos e vivemos a nossa identidade. Presta atenção. É fácil perdoar? Fala sério, gente. Hã? Alô? É fácil perdoar? C.S. Lewis, ele dizia assim, o perdão é uma grande ideia, até o momento em que nós temos que perdoá-lo. Ele dizia assim, é muito bom a gente falar de perdão, e o perdão é uma ideia maravilhosa, até o momento, até que eu possua algo para perdoar. Não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Ser salvo é fácil? É difícil? Mas você está salvo? Alô? Sim ou não? Mas não é difícil? Na verdade, ser salvo não é nem fácil nem difícil. É mais do que isso. Ser salvo, em termos humanos, é impossível. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E você está aqui, meu irmão. Glória a Deus, lavado, perdoado, regenerado, justificado, santificado, e a sua glorificação já foi predestinada por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo fala da glorificação, que é uma bênção futura, como uma bênção passada, lá em Romanos capítulo 8. Então, a salvação é impossível, e Deus salvou gente como a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, perdoar não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Para nós perdoarmos, nós precisamos, em primeiro lugar, meus amados irmãos, vivermos a nossa identidade. É isso que Paulo trabalha no versículo 12, quando ele diz, irmãos, que os cristãos foram, observe aí, os cristãos foram eleitos por Deus. Os cristãos são santos, ou seja, eles são separados, e os cristãos são amados. E esses cristãos eleitos, santos e amados, eles precisam se revestir. A ideia aí, metaforicamente, é tome as vestimentas. De quê? Aí o texto vai dizer. O texto vai mostrar que a vida santa se manifesta nos nossos relacionamentos, não apenas com Deus, mas nas nossas relações interpessoais. William Barclay, ele dizia que cristianismo é comunidade. Ou seja, não há como a gente viver o cristianismo sem comunidade. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e aí eu perguntei sobre uma situação familiar, e aí ele conversou, ele disse que foi a uma determinada casa, conversou com uma determinada pessoa, sobre a importância de congregar, e aquela pessoa disse, eu posso servir a Deus sem ir para a igreja. E aí eu dizendo para aquele irmão, peça a ela exemplos de como é o serviço dela a Deus sem ir à igreja. Vamos destrinchar como é que a gente serve a Deus sem ir à igreja, sem conviver. Porque a Bíblia apresenta a expressão uns aos outros no Novo Testamento cerca de 50 vezes. Como é que a gente ama, perdoa, tolera, suporta, ora, canta, exorta, leva as cargas, etc., uns dos outros sem comunidade. Isso faz parte do serviço a Deus. Como é que a gente serve a Deus se a gente abandona a comunidade?
A Bíblia fala, a gente está estudando isso na escola dominical, sobre dons espirituais. E os dons espirituais são expressões do nosso serviço a Deus no corpo de Cristo. Como é que a gente serve a Deus se a gente não convive com a igreja? Então, isso não é serviço a Deus. Isso é uma desculpa que se constrói na mente das pessoas, é um engano para elas justificarem a atitude delas. Não há como servir a Deus, biblicamente, sem a comunidade. Não há. Por quê? Porque Deus determinou assim. Então, Barclay diz que cristianismo é comunidade. E aqui perceba o texto, que o texto vai mostrar que os crentes precisam se revestir de algumas coisas. Rapidamente aí na sua Bíblia. Para a gente perdoar, presta atenção, para a gente perdoar, primeiro, nós precisamos entender e vivermos a nossa nova identidade. Paulo diz, vocês devem se revestir de ternos afetos, de quê? Olha aí na sua Bíblia, verso 12, de misericórdia. Ou seja, você precisa lançar o coração na miséria do outro. Você precisa ter compaixão. A gente não pode olhar para a pessoa que está sofrendo e dizer, mas merece. Todos nós merecemos. Fez, agora está pagando. Bem feito. Não, irmãos. Como crente, a gente não faz isso. Aquele miserável aprontou aquilo comigo. Glória a Deus. O juízo de Yahvé está sendo derramado sobre ele. E minha vitória tem sabor de mel. Não faça isso. Tá? Misericórdia, lançar o coração na miséria do outro, ter compaixão. O texto diz que a gente precisa se revestir de bondade. O que é bondade? É ser benevolente com o outro como Deus é conosco. É o contrário de malícia. O texto diz que a gente precisa se revestir também de humildade. O que é humildade? É uma correta compreensão de nós mesmos, diante de Deus, de si mesmo e dos homens. É a falta de orgulho, de soberba, de vaidade. É não se achar melhor do que o outro. É não se achar superior ao outro. É se ver como Deus nos vê. O texto diz que a gente precisa se revestir, em quarto lugar, olha aí na sua Bíblia, de mansidão. O que é mansidão? Mansidão é aquela pessoa que entre causar dano e sofrer dano, ela prefere sofrer. É o poder sob controle. É a capacidade de, muitas vezes, ceder direitos pelo bem do reino, para a glória de Deus. Mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. O texto diz que a gente precisa se revestir, além disso, em quinto lugar, eu só estou citando aqui, irmãos, por causa do tempo, tá? De longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência para com as pessoas. Rick Warren, ele diz que existem pessoas que são NTE. E o que é NTE? Necessária tolerância extra. Talvez eu seja um NTE. Talvez para você me suportar, você precisa de uma tolerância extra. E aí? É assim. Está entendendo? Porque no reino de Deus é assim. Então, às vezes, existem pessoas mais simples, existem pessoas mais complexas, existem pessoas que vão requerer de nós mais paciência. Talvez nós sejamos algumas dessas pessoas. E Deus está nos dizendo que nós precisamos ter longanimidade. Então, em primeiro lugar, para a gente vivenciar perdão, a gente precisa entender a nossa identidade e viver a nossa identidade. Fomos eleitos, somos santos, somos amados. E por causa disso, a gente precisa vestir as vestes da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. A segunda coisa que o texto mostra, irmãos, veja aí na sua Bíblia. Em segundo lugar, o texto vai mostrar que o perdão é uma realidade que pode ser vivenciada por nós quando nós temos o entendimento que os nossos relacionamentos interpessoais
devem ser marcados pela graça. A gente só vai perdoar quando a gente perceber que as nossas relações interpessoais precisam ter uma marca. E qual é a marca? É a graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. Irmãos, se a gente cultiva relações com as pessoas baseados nos méritos delas, pode haver um momento que elas vão falhar conosco, como nós falhamos com elas. E aí a gente precisa se lembrar mais uma vez, não é o mérito, é a graça. Você já viveu uma situação que, eu espero que não, mas aí você tem lá uma poupança, aplicação mais simples, né, que não tem complexidade, não é tributada, etc. Né? A renda é muito pequena, quase nada. Mas aí você começa a aplicar na poupança. E você coloca dinheiro lá, sei lá, R$10 todo mês, R$20, R$30. Sobrou alguma coisa, você diz, deixa aqui. No futuro isso aqui vai me servir. Sei lá, para a faculdade dos meus filhos, sei lá, para uma viagem ali em algum lugar, né? No Sandal Park, lá em Saruá, para alguma coisa. E aí você deposita, aí chega um momento que você não olha muito o extrato, nem usa aquele cartão, chega um momento que você vai ver o seu extrato, e você percebe que não tem dinheiro ali. Pastor Aras está dizendo que Solange pegou. Veja, às vezes, irmãos, existem relações que são desenvolvidas assim. Você começa a desenvolver uma relação com alguém, e você aplica, e você investe. Investe amor, investe carinho, investe dedicação, investe honra, investe abnegação, investe altruísmo, investe amor, investe bondade. Mas teve um mês, ou um dia, ou um momento que você não pôde investir. E quando você vai procurar lá, não tem saldo. Tudo aquilo que você fez não valeu de absolutamente nada. Porque teve 99 vezes que você aplicou, mas teve uma vez que você não aplicou, e você não tem mais saldo com aquela pessoa. Eu já vivi isso. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Não tem mais saldo. Tudo que aplicou, o leão devorou. A gente precisa entender, para viver o perdão, que os nossos relacionamentos precisam ser marcados pela graça. A gente não ama a pessoa porque ela é amável, a gente não ama a pessoa porque ela é bondosa, a gente não ama a pessoa porque ela é maravilhosa, a gente não ama a pessoa porque ela nos ama, a gente deve amar as pessoas porque Deus nos ensinou para amá-las. Ponto. Veja o que Paulo diz, Colossenses 3:13, olha o que ele diz. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Aqui atrás, não precisa olhar, tem uma TV. Essa TV, ela não está voando, nem levitando, a despeito de não estar no chão. Ela tem um suporte ali. Se a gente tirar aquele suporte daquela TV, ela cai. Talvez na sua casa tenha suporte para você botar um micro-ondas, colocar uma TV, colocar um jarro, terá um suporte. A ideia aí é essa, irmãos. A ideia é que nós precisamos servir de escora, de suporte. A gente precisa muitas vezes levar a carga um do outro. Agora preste atenção, eu levo a carga do outro e o outro leva a minha carga. É assim, irmãos, é essa reciprocidade. Nós estamos em dificuldades, pessoas nos ajudam, as outras pessoas estão em dificuldade, nós as ajudamos. Não é um mérito, é a graça. Deus foi gracioso com você, sim ou não? Sim.
Deus tem sido gracioso com esta igreja, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Deus tem lhe tratado conforme o seu mérito? Sim? Conforme o seu mérito? Bem, eu vou lhe dizer uma coisa terrível aqui. Se Deus me tratasse conforme o meu mérito, primeiro eu não seria pastor. Obviamente não estaria aqui. Consequentemente, não seria crente. E em último lugar, a culminância da desgraça, eu estaria no inferno. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Deus nos trata conforme a sua graça, conforme a sua misericórdia. O salmista diz: Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos retribui consoante as nossas iniquidades. A misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Diz Lamentações 3. É por causa disso que nós não somos consumidos. Por que você se levantou? Porque você está vivo. Porque você tem esperança no seu coração. Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida, e você está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus foi gracioso comigo e com você. Deus nos trata com graça, e Deus está dizendo: trate o outro com graça, porque só tratando o outro com graça a gente perdoa. Mas em último lugar, o perdão é uma realidade que pode ser vivenciada pelo povo de Deus. Não apenas quando a gente entende e vive a nossa identidade. Não apenas quando a gente desenvolve relações graciosas. Mas o perdão é uma realidade, meus amados irmãos, que pode ser vivenciada por nós. Quando o amor divino molda as nossas relações. Verso 13, parte B, verso 14, Paulo está nos ensinando que nós precisamos cuidar do nosso coração. E cuidar do nosso coração é perdoar. E ele diz que o cristão é chamado por Deus para perdoar. E o que é perdoar, irmãos? Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é ter a capacidade da gente lembrar sem sentir dor. A gente lembra. Mas a gente não lembra dizendo: olha o que aquele triste fez comigo. Ah, o inferno te espera. Vou orar contra ti. Não. Por exemplo, eu tenho uma marca aqui na minha mão, eu já falei isso para algumas pessoas. Isso aqui foi quando eu era um garoto, eu fui, acho que, alisar um cachorro. Não lembro o nome do cachorro, nem a aparência dele, nem lembro onde foi. Só sei que foi lá na Bahia, né, onde eu morava. E ele me mordeu. Eu tenho essa marca até hoje. Eu não esqueço. Mas eu não tenho nenhuma marca com o cachorro. O coitado, com certeza, não está mais aqui entre nós, né, pelo tempo. Mas assim, se eu apertar esse negócio aqui, ele não dói. A cicatriz está aqui, mas não dói. Mas eu lembro, mas não dói mais. Está resolvido. Está sarado. Está curado. Acabou. Passou, irmãos. É exatamente isso que significa perdão. Por que a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados, lá em Miqueias, e lança nas profundezas do mar? Quem que vai ficar no fundo do mar procurando as coisas? Só se ele tiver um propósito muito grande. Está no fundo do mar, esqueceu. Essa é a ideia. Então, perdoar é lembrar, mas é sem sentir dor. Perdoar, irmãos, é cancelar a dívida. Está pago. É quitar a dívida. E por que a gente deve fazer isso, irmãos? Porque foi assim que Deus fez conosco. Foi assim que Cristo agiu com você. Aquela parábola do credor incompassivo. Um devia 100 denários, o outro devia 10.000 talentos. É uma imagem do que as pessoas nos devem e do que nós devemos a Deus. 100 denários, um denário é um dia de trabalhador. Um talento é 6.000 denários. Ou seja,
10.000 talentos aquele servo devia. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou quem lhe devia 100 denários. Ou seja, ele tinha uma dívida 1000 vezes maior. 1000 vezes maior. E ele não perdoou. Deus nos perdoou. E nós somos convidados a perdoar. Você está entendendo? Você está com dificuldade de perdoar alguém? Queria terminar. Alguém machucou você? Alguém apunhalou você? Ou alguém talvez não tenha nem tido a intenção, mas você se magoou. Deus está lhe chamando nessa manhã para cuidar do seu coração. E a dizer: perdoe. Às vezes a gente é magoado, e normalmente a gente é magoado pelas pessoas que nós mais amamos. As pessoas que mais nos amam são aquelas que têm mais potencial de nos machucar, porque o nosso coração está aberto para elas, está vulnerável a elas. Mas Deus está dizendo para nós: perdoe. Porque quem não perdoa torna-se cativo do seu desafeto. Quem não perdoa fica preso. Quem não perdoa adoece. Adoece espiritualmente, adoece emocionalmente, adoece fisicamente. Por isso que o texto diz, olha aí na sua Bíblia: perdoai-vos mutuamente. Verso 13: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor, assim como Deus, assim como Jesus Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, verso 14, esteja o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o cinto que mantém as virtudes unidas. O amor é aquilo que coloca todas as outras virtudes juntas. O perdão, ele é praticado quando as nossas relações são moldadas pelo amor de Deus. Talvez você diga: é difícil. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe chama para viver o evangelho no poder de quem? É no seu? Alô? Deus lhe chama para viver o evangelho no seu poder? Não é. É no poder dele. Então é o poder dele. Gálatas 2:20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É no poder dele. Alguém que você precisa perdoar? Alguém que você precisa receber perdão? Porque às vezes acontece. A pessoa vem pedir perdão e eu digo: não perdoo. Perdoa não. Perdoa, mas não esqueço. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Quantas vezes se deve perdoar? Aí os rabinos diziam: 3 vezes no dia. Se alguém pecar contra você, perdoe. Aí Pedro é generoso e diz: Senhor, eu devo perdoar alguém até 7 vezes se ele pecar contra mim no dia. Aí Jesus diz: não é até 7 vezes. É até 70 vezes 7. O perdão cura feridas. O perdão cancela dívidas. O perdão restaura e abençoa as relações. O perdão constrói pontes. O perdão cura emoções. Não deixe a sua alma azedar. Perdoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.